Olá, eu sou o João e para esse vídeo eu selecionei 6 variedades de plantas nativas da África, que por sinal algumas delas são muito cultivadas por diversas pessoas aqui no Brasil. São plantas até populares e que muitas vezes a gente nem sabe que elas são nativas da África. Se você tem alguma dessas plantas que eu mencionar aqui no vídeo, conta aqui para mim nos comentários, ou se você tem outras variedades de plantas que também são nativas da África, né? Comenta aqui pra gente saber quais outras plantas também se encaixam nessa lista. Então, eu vou te apresentar algumas dessas plantas, lembrando que todas essas plantas que eu mencionar aqui já tem vídeo específico sobre elas aqui no canal, e caso você queira conhecer esses vídeos, né, e conhecer um pouco mais em detalhes sobre todas essas plantas, já que hoje eu vou passar de uma forma mais rápida sobre elas, vou deixar o link do vídeo de todas essas plantas aqui na descrição para você, detalhadamente para você conhecer um pouco mais dessas plantas. E o interessante dessas plantas originárias nativas da África é que é uma região com um macroclima muito parecido com o clima do Brasil. Então é por isso que diversas plantas que vão bem lá também podem ir muito bem aqui no Brasil, porque é um clima, né? A África tem um clima muito similar ao clima do Brasil em geral, né? Que é um clima tropical, subtropical e também equatorial, e é justamente por isso que muitas plantas que vão bem lá também vão bem aqui. Então agora vem conhecer um pouco mais dessas plantas. Antes de eu começar, já curte aqui o vídeo se você é nova ou novo por aqui e está chegando aqui no canal por agora. Também te convido a se inscrever e fazer parte aqui do canal. E agora então vem conhecer quais são essas plantas. Começando então, a primeira planta dessa lista é uma planta muito popular aqui no Brasil, conhecida por diversas pessoas, inclusive quem não conhece de planta, a gente fala o nome dessa planta, a pessoa já assimila e sabe de qual planta a gente está falando, que é a espada de São Jorge. É uma planta muito popular aqui no Brasil, presente em diversas regiões do país e também em diversas casas das pessoas. Ela carrega consigo até um significado místico, né, de uma planta que tem a capacidade de proteger os ambientes. É muito utilizada até na entrada das casas, já que ela realmente é dito, né, que ela tem a capacidade de proteger os lares, né? Então é uma planta muito popularizada aqui no nosso país e que é uma planta nativa da África. Você já sabia disso? Pois é, ela anteriormente, até um tempo atrás, era classificada cientificamente como pertencente às sansevérias. Atualmente, recentemente, ela mudou e pertence à classificação científica da família das dracenas, tá? Então, ela não é mais sansevéria e é sim Dracena trifaciata. Como é conhecida popularmente, a espada de São Jorge. Tem as variações, né, entre a verde e também a variegada. A variegada é aquela com as bordas amarelas, que muitas pessoas até conhecem como espada de Santa Bárbara, e a verdinha como espada de São Jorge. Então é a primeira planta dessa lista e que é uma planta fácil de cuidar. É uma planta que pode ir bem a sol pleno, a meia sombra, e também ela tolera ser cultivada por algum tempo, até mesmo na sombra. Por isso, muito cultivada dentro das casas, tá? Mas é uma planta que sim precisa de alguma incidência de luz solar para ela conseguir, né, crescer de forma saudável, de forma satisfatória. Então é uma planta que gosta de um ambiente que eu sugiro, né, que seja um ambiente de meia sombra, que receba pelo menos algumas horinhas de sol, nem que seja um solzinho fraco, porque isso contribui para o crescimento dela. Às vezes, se você cultivar essa planta em um local muito sombreado, ela não vai se desenvolver de uma forma tão legal, não vai gerar novos brotos, já que é uma planta que tem a capacidade de ramificar, né, e de brotar muito. Então, ofereça algumas horinhas de sol para sua planta ficar feliz. E é uma planta, né, que vai formando touceiras, ela vai gerando novos brotos laterais e vai formando uma touceira cada vez maior, né, mesmo em vasos, tá? E é uma planta que também gosta de uma umidade moderada, não tolera muita água, não gosta de encharcamento, e por isso é uma planta, né, perfeita para ser cultivada em diversos ambientes. Ela exige pouca manutenção. Também pode adubar, não é tão necessário fazer isso com muita frequência, tá? Mas pode fazer uma adubação aproximadamente a cada 3, 4, até 5 meses, que está tudo certo para essa planta, se cultivada em vasos principalmente.
A segunda planta dessa lista também é uma planta que está sendo popularizada no Brasil, que vem sendo cada vez mais conhecida e desejada por muitas pessoas e até mesmo sendo utilizada como objeto, né, de complemento às decorações dentro de casa, que é o Ficus lyrata. O Ficus lyrata também é uma planta nativa das regiões tropicais da África. É uma planta que gosta, né, originalmente uma árvore, que é uma planta de sol pleno, né, de natureza, uma planta rústica, mas que ela vem sendo produzida em escala comercial para ser cultivada como planta ornamental em ambientes internos, de luz filtrada, de meia sombra, ambientes, né, que recebam algumas horinhas de luz solar de preferência, mas sem o sol muito forte, sem exposição a muitas horas de sol. Então, é o Ficus lyrata, que é essa variedade, né, de uma planta que é uma árvore, mas que está sendo adaptada para um uso ornamental. É uma planta que tem capacidade de filtrar algumas toxinas presentes no ar dos ambientes onde ela é cultivada, né, das regiões bem próximas onde a planta está. Então, é uma planta, sim, perfeita, né, para quartos, para salas, desde que sejam ambientes bem iluminados, né, que receba uma boa claridade em toda a planta, porque senão ela começa a apresentar alguns problemas sobre os quais eu falo muito aqui no canal. Então, o Ficus lyrata precisa de pelo menos, né, de acordo com os meus cuidados, o que eu indico é algumas horinhas de sol direto na planta. Pode ser uma horinha de sol por dia, tá tudo bem, ele já fica super feliz e também gosta de regas frequentes, tá? Um Ficus lyrata é uma planta que é uma árvore, mas que não vale muito a pena ficar regando a cada 7 dias ou mais, tá? E isso causa problemas na planta, então tem que regar com mais frequência. Ele gosta de umidade, então pode regar mais ou menos a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, dependendo do clima da sua região, de onde a sua planta é cultivada, né? Se um ambiente interno, ela vai secar, né? Vai demorar um pouquinho mais para secar, dependendo também do vaso, do tamanho do vaso. Eu converso muito sobre isso aqui no canal, então caso você queira conhecer um pouco mais sobre os cuidados com o Ficus lyrata, pesquise sobre os meus vídeos mais antigos, tá? E também é uma planta que só não gosta de ficar com as raízes encharcadas, tá? Ele gosta de umidade, só não pode ficar com água acumulada nas raízes. Fora isso, tá tudo certo, e também pode adubar de vez em quando, aproximadamente uma vez por mês ou a cada 2 meses, tá tudo certo para essa planta. Outra planta que eu já apresentei aqui no canal e que também vem ganhando cada vez mais espaço nas decorações de interiores com plantas é a Dracena fragrans. Essa também é uma planta nativa da África, das regiões tropicais da África. Ela aprecia um ambiente de calor e de boa umidade. É uma planta, então, que gosta de regas frequentes, de ter um substrato sempre úmido. Ela, inclusive, gosta, né, de um solo, de uma terra rica em matéria orgânica, bem porosa, aerada, porque isso favorece o crescimento das raízes dessa planta. E é uma planta perfeita para ambientes internos, bem iluminados, ainda que sem sol direto. A minha, por experiência própria, eu cultivo aqui dentro do quarto, mas ela fica colada na janela, em frente à janela, mas ela não recebe luz solar direta, apenas uma boa claridade através da janela de vidro, mas ela se desenvolve, ainda que de forma lenta, ela se desenvolve bem, ela permanece bem. Então, é uma planta que tolera ambientes mais sombreados e ela, inclusive, é variegada, né? Ela tem essas folhas que são compridas, lanceoladas, elas são finas, lisas, brilhantes também e tropicais. E é uma planta, né, super bonita, que se você inclusive oferecer mais claridade, até mesmo algumas horinhas de sol direto, que ela tolera, inclusive ela gosta, ela pode oferecer uma variegação mais acentuada, né? Ela pode ter folhas mais coloridas, mais amarelas e mais exuberantes, que é o que a gente ama em plantas variegadas. Então a Dracena fragrans também é uma planta que faz parte dessa lista, e ela também aceita uma adubação de vez em quando. Pode
pode ser feita mais ou menos a cada 2 meses e tá ótimo para essa planta. Uma outra planta que eu já apresentei aqui no canal em detalhes e que fez sucesso é a bambusa. O bambuzinho de jardim, que é uma planta muito ornamental, muito bonita. Eu tenho um carinho especial por ela, um carinho afetivo desde a infância por essa planta, já que ela era muito cultivada pela minha avó. Eu acho uma planta muito bonita, ela tem um porte, né, bem elegante, que tem inclusive um caráter de um jardim asiático, mas é uma planta que também ocorre muito, né, e que é presente em diversas regiões da África tropical. É o bambuzinho de jardim, é uma planta que vai bem em vaso. Ele, sim, é uma planta bem rústica, né, que vai em um ambiente, né, de sol pleno, inclusive com poucas regas, mas que é uma planta que gosta de umidade também. Esse bambuzinho particularmente, né, cultivado em vaso, ele precisa de regas mais frequentes. Eu aqui tenho que molhar todos os dias, porque senão ele murcha as folhas, né, e perde esse aspecto bem viçoso. Então é uma planta que gosta de umidade, precisa de regas frequentes em vaso, mas ele vai bem, só que ele tem muitas raízes, mas o meu já está no mesmo vaso há alguns anos, tá? Então não precisa ter vasos muito grandes, né? Eu lembro que do último vídeo muitas pessoas perguntavam qual o tamanho do vaso, já que eu não mostrei muito por lá. Então agora eu vou mostrar com mais atenção o tamanho do vaso. E é uma planta super tranquila de cultivar em vaso, mas que também vai bem no chão direto, tá? Ela inclusive cresce, aceita podas. Você pode podar em diversos tamanhos que ela aceita. Continua crescendo, ela é ótima para formar cerca viva, né? Mas em vaso eu acho ela linda, maravilhosa, e ela fica aqui na entrada de casa. Então é uma planta que também faz parte dessa lista e ela aceita ser cultivada em locais de meia sombra, tá? É uma planta que precisa de muito sol, é uma planta de sol pleno originalmente, quanto mais sol vai ser melhor para ela, mas ela aceita sim pelo menos 3 ou 4 horas de sol por dia, tá? Menos não funciona muito bem, já tentei cultivar com menos incidência de sol, não vai bem, a planta fica feia, não se desenvolve bem. Então ofereça boa claridade para ela e também faça adubação com alguma frequência, pelo menos uma vez por mês, porque isso contribui para o crescimento vegetativo dessa planta. A quinta planta dessa lista também é uma planta conhecida por diversas pessoas aqui no Brasil e é uma planta que tem finalidades inclusive medicinais. Ela é o aloe vera ou babosa, como é conhecida popularmente, e é uma planta, né, que tem esse caule que armazena água. Então é uma planta com características de uma planta suculenta e que é uma planta nativa de regiões, né, com um clima mais seco da África, tá? Ela, por sinal, é uma planta que vai bem em solos, né, com pouca água. Então é uma planta que não pode ser molhada com muita frequência, porque senão ela corre o risco de apodrecer, tá? Ela vai amarelando as últimas folhas mais próximas da base, porque ela já armazena água no seu interior. Então ela não precisa de ter, né, de receber água e regas com muita frequência, tá? É uma planta também que gosta de sol, ela precisa de pelo menos meia parte do dia de sol para ela conseguir se manter saudável e se desenvolver. E é uma planta também nativa da África. Ela precisa de uma adubação com alguma frequência, não precisa, né, ser muito regular, tá? Ela é uma planta mais rústica, que não precisa de cuidados muito atenciosos, sabe? Então não precisa ter muita preocupação em adubar também, que ela vai bem. Então ela é tolerante com um solo mais pobre em matéria orgânica, né, mais argiloso, inclusive, aquela terra mais vermelha. Mas se você vai cultivar em vaso, usa uma terra, né, mais porosa, mais soltinha, que isso favorece o crescimento das raízes dessa planta. E falando em raízes, essa é uma planta que gera muitas raízes, tá? Então ela tem raízes que crescem, que vão se engrossando. Então plante essa planta em um vaso sozinha, tá? Nada de plantar com outras plantas, porque ela tem raízes que podem ser um pouco agressivas, tá? Para outras plantas. Então o ideal é cultivar a babosa em um vaso sozinha, né? Para que ela possa se desenvolver nesse ambiente, né, mais individual.
E a última planta dessa lista é uma planta muito especial da minha coleção, que é o Ficus cyathistipula, ou Ficus african, ou figueira africana. Também já apresentei essa planta em detalhes aqui no canal, o vídeo está aqui na descrição. E ela é uma planta nativa das regiões tropicais da África. É um ficus que pode atingir em média até 6 metros de altura, então ele não fica tão grande se comparado com as outras variedades de ficus. E ele também é um ficus como todos os outros, é uma árvore, é uma planta originalmente de sol pleno, mas que tolera sobreviver em ambientes internos, né, com uma luz filtrada, com menos incidência de luz solar, mas é uma planta que gosta e precisa de boa claridade, tá? O meu atualmente eu estou cultivando dentro de casa, na sala. É uma planta que eu tenho um carinho muito especial, que ela é muito bonita, eu acho ela de uma beleza muito singular. Eu recebi ela como um presente muito especial da floricultura Nosso Planeta Flora, e é uma planta que também gosta de umidade frequente. Eu aqui molho o Ficus african todos os dias, ele gosta de água. Como eu digo, o Ficus gosta de água, só não tolera ficar com as raízes encharcadas e com água acumulada dentro do vaso. Fora isso, pode molhar sem medo, que tá tudo certo para essa planta. E ele também precisa de uma manutenção, né, com relação à adubação mais frequente. Ele precisa de adubo com uma regularidade, né, maior, porque é uma planta que está sempre gerando novas folhas, sempre se desenvolvendo, então ele precisa, né, desse reforço de manutenção, de adubação, para ele continuar se desenvolvendo. É uma planta super resistente, tá? Inclusive é um dos ficus mais resistentes, né, entre essas diversas variedades que são muito cultivadas e comercializadas atualmente no Brasil. Então eu gosto muito dessa espécie de ficus em particular. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu de fato queria trazer esse conteúdo falando sobre as plantas que são nativas do continente africano, que é um país que tem um macroclima, como eu disse, muito similar ao clima de algumas regiões do nosso Brasil. Então eu espero que você tenha gostado dessas 6 indicações de plantas, né, que é as plantas nativas da África que eu tenho aqui na minha coleção. Se você tem essas plantas de algumas dessas que eu citei, ou se você tem outras variedades de plantas nativas da África, conta aqui para mim nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.